Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Mundo Exponencial. Eu sou a Érica Keifer, do time de Ensino e Inovação do SAS, e convido a vocês para uma discussão super relevante e desafiadora. Hoje, vamos debater sobre um tema muito polêmico, mas extremamente necessário: o uso de tecnologia nas escolas. E no episódio de hoje, iremos abordar questões como: será que o celular é o vilão? O que a neurociência tem a dizer sobre isso? O que podemos esperar como tendência? Como educar os nossos alunos de forma consciente e equilibrada? Como equilibrar o uso do celular nas escolas? Para aprofundarmos esse debate, eu tenho a honra de convidar os meus colegas Vini Beltrão e professora Ademar. Será uma discussão muito rica, porque as contribuições serão muito especiais. Olá, Érica, muito bom estar aqui com você, muito bom estar com o Vini. Vamos aí, vamos fazer esse debate aí, estou muito animado. Oi, Érica, professora Ademar, é um prazer estar com vocês. E eu já queria trazer aqui para a nossa conversa como que isso tem repercutido nas escolas e as situações que têm acontecido. Então, primeiro aspecto, quantas famílias estão procurando as escolas para saber mais sobre a lei, sobre o que é possível, sobre as atividades, ou seja, determinadas realizações pedagógicas que os professores previam o uso de uma tecnologia, seja um celular, um tablet, seja lá o que for, e os pontos também que nos surpreendem, como passear pelo pátio na hora do intervalo e ver os adolescentes, as crianças interagindo, brincando, aprendendo, trocando, como há muito tempo eu não via. Eu diria que desde que eu era uma criança e um adolescente no intervalo no pátio. Exatamente, Vini. A gente pensa o celular, o seu uso, mas a gente tem que lembrar também que o equilíbrio ele é super importante, né? As relações que se dão na escola são relações profundas e que vão levar aquelas crianças e aqueles adolescentes a uma formação de dentro para fora. E onde e como eles vão aplicar isso? No mundo. Então, estar preocupado com o que as crianças e adolescentes estão fazendo na hora do recreio, nas suas conexões emocionais, vale muito a pena. Então, essa é a nossa discussão de hoje e eu espero que a gente contribua para as escolas como um todo, para as famílias, né, e principalmente para a educação. Eu vou lançar aqui até uma, Ademar, para você, porque você roda muito o mundo, vai estudar e conhecer vários sistemas de ensino, de educação. Esse movimento com o celular, com a tecnologia como um todo, nas escolas, um uso mais regrado, mais intencional, é algo que já tem acontecido nos países que hoje a gente vê como um exemplo de educação, de currículo, com ótimos indicadores. É algo específico do Brasil ou é algo, de fato, da nossa sociedade, do nosso tempo, que, de certa maneira, está impactando a escola de uma maneira mais forte? Eu acho que é bom, Vini, obrigado pela pergunta, mas é bom a gente trazer, acho que, o universo do contexto, tá? Existe uma lei no estado de São Paulo que em 2008 era proibido o uso de celulares em sala de aula. Então fizeram uma outra agora, mas isso não precisaria nem ter uma outra determinação para esse mesmo fato. Claro que eram outras realidades. Eu estou falando ainda em 2008 do primeiro surgimento dos smartphones, e naquela época eu tinha um celular que era praticamente, chegava um SMS, que era grande tecnologia, e eu ligar, né? E o ligar, que hoje virou coisa de velho, né? Você ligar e tudo. Pelo menos que os jovens trazem. Tem gente que nem atende. Tem gente que nem atende. Você ligar, não atende. Não, primeiro a gente manda a educação digital, né? Primeiro posso ligar? Você manda uma mensagem. Posso ligar? Posso ligar? Você pode atender agora? É verdade. Né? E é estranho que quando você atende, às vezes a pessoa... Está acontecendo alguma coisa? Por que você ligou? Né? É urgente. É urgente você ter ligado. Né? Então, são as mudanças de hábitos e as correlações. Mas, enfim, eu acho que é bom esclarecer o que aconteceu de 2 anos para cá
ou de 3 anos para cá, que de fato acelerou isso. Então, tem 2 eventos que, pelo menos em paralelo, eu considero que foram catalisadores para isso. Então, as leis ou a própria neurociência já falava do uso de telas, já alertava sobre isso. Isso era uma coisa que vinha aparecendo, tá? Você tem um período de pandemia, onde a exposição a telas, até pela condição da educação, era a forma como a gente tinha de começar a ter um primeiro momento. Lá na pandemia, já se escutava muito, por exemplo, como você dá uma aula para 45 alunos com as 45 câmeras fechadas. Então, já era um desespero de tem que abrir a câmera. E, ao mesmo tempo, se tinha que às vezes, o respeito de que ambiente estava por trás, porque que o aluno não tinha. E tinha, para alguns outros, a ideia de simplesmente ele está online, mas muito aspas aqui nessa relação. Porque ele não está online. Ele ligou a aula e foi dormir, ou nesse sentido. Eu mesmo, como pai de adolescente, percebi esse comportamento na época da pandemia. Então, você tem uma explosão do uso de telas, tá? Sim. E era o que você tinha para acontecer, e parece que ninguém lembrou disso, inclusive para a educação infantil, tá? Sim. Mas, enfim, acho que foi um outro momento, era um momento que a gente tinha desse parecer todo de construção que a gente dava para... E era a opção que tinha. E a opção que tinha. E só completando, professor, as crianças, elas ficaram também muito dependentes de uma educação mais familiar, né? Não, e apareceu, Érica, coisas assim, depois, crises de ansiedade, ao voltar, algumas crianças até de foco, de forma de escrever. Então, isso deu uma acelerada nessa função toda. E esse aparelho, que hoje é dito que a gente teria como... não pode se usar em sala de aula, e não deve mesmo, esse é o primeiro ponto, ele foi o maior veículo de comunicação na época da pandemia. Tá? Minimamente o celular como forma de expressão de assistir às aulas e o primeiro reflexo disso. Mas em 2023, a gente tem o lançamento dos resultados da prova do PISA. Tá? Então, o PISA é uma prova aplicada para alunos até 15 anos, em torno de 80 países do mundo fazem, todos da OCDE, são 34, e mais outros que querem se medir. Felizmente, o Brasil é um dos que estão desde a primeira edição, lá de 2000, quando ele foi inaugurado. E o PISA, ele além das notas, ele vem fazendo algumas correlações. Então, ele faz algumas correlações com resiliência, ele faz alguma agora com foi de criatividade, e o de 2025, o próximo, vai ser sobre matemática no perspectiva de educação financeira. Então, isso então, todos eles têm alguns pilares de como entender isso. As notas de todos os países, ou quase todos os países, aí tem uma exceção num grupo ali do top 4, top 3, elas caíram. Tá? Então, quem não caiu foram os asiáticos, em especial, por exemplo, Singapura, que a nota fez, inclusive, até aumentar. Mas as notas do mundo todo, desses 80 países, elas caíram. Do Brasil também caiu. Mas nós somos tão ruins nesse exame que, de alguma forma, até teve alguns que disseram, mas o Brasil não caiu tanto. Mas o Brasil está num padrão de notas muito baixos já. Sim. Tá? Então, assim, não daria nem para você imaginar como a queda poderia ser maior. Mas, em média, as notas caíram 15 pontos. Como elas são feitas pela teoria de resposta ao item, pela TRI, elas são notas que são comparáveis ao longo da sua história. Sim. Então, isso alertou. Então, se começa a encontrar o que foi que aconteceu. Claro que o desvio da falta da sala de aula presencial foi um primeiro ponto de se atenção a isso. Outro ponto que se chamou muita atenção é que eu tinha escolas de países, eu tenho países em que fecharam por menos dias e que a nota não caiu tanto. Sim. Tá? Então, teve países que só fechou por 89 dias, enquanto a média do Brasil foi 280. Então, nós fechamos por 280 dias. Mais de um ano letivo, né? Mais de um ano letivo, e alguns países fecharam só 89 dias, não chegou nem a 3 meses.
Então, as notas desses países que fecharam em menos tempo e voltaram às aulas, elas acabaram não caindo tanto, mas mesmo assim caíram. Só que não tinha uma correlação direta, que, por exemplo, o Brasil ficou muito tempo fechado e, ao mesmo tempo, a nota não caiu tanto. Então, você começa a entender que poderia ter sido outros vilões ou outras métricas. E tem uma frase no relatório da Unesco, que essa frase ela foi interpretada de uma outra maneira pelos veículos de comunicação, que o celular poderia ter sido um desses vilões. Essa frase, a imprensa mundial a repercute e começa a se jogar essa luz nisso. O que, de alguma maneira, foi bom e foi ruim. A frase como você encontra hoje, propriamente, inclusive com as traduções, ela não é tão exagerada do que a ponto que a imprensa levou. Mas se começou a se discutir isso. E, na paralela, tem um livro que foi lançado por um psicólogo chamado Jonathan Haidt, e esse livro ele chama, que é Geração Ansiosa, o nome do livro, e esse livro se torna um best-seller. Então, esse psicólogo ele fala de outras relações. Ele fala, por exemplo, do uso do celular, mas ele vinculação disso com redes sociais. Sim. Então, o vilão grande de redes sociais, e faz também uma situação dessa construção que a gente tem dessas novas gerações. Então, essas novas gerações com as famílias, de alguma maneira, sendo mais coniventes. E, de maneira geral, nos últimos 40 anos, nesses países, há um decaimento muito forte na população. Tá? Então, a gente está tendo menos crianças nascendo, inclusive no Brasil, que em algumas regiões do Brasil esse crescimento vai a índices já europeus. Tá? Então, não é incomum hoje as famílias dizerem tem 1 ou 2 filhos e tem várias situações por trás. Inclusive, é muito caro. Essa é uma das pontas que, do ponto de vista, além de mudança social, também do que é ter uma criança hoje. Então, essas discussões todas do livro e, ao mesmo tempo, os relatórios, de alguma forma, influenciados por esses jornais e discussão da mídia, fizeram com que o mundo todo chamasse a atenção. E aí, países de primeiro mundo, que é onde você quer, começaram, de fato, a aprovar leis na expectativa de dizer, vamos proibir. E aí, por exemplo, Portugal permite o uso na hora do recreio. A Espanha já não permite. Então, você tinha... Mas, em conceito geral, aquilo que é um pouco óbvio. Na hora da aula, não se usa. Né? Ou seja, está guardado nesse sentido. Isso vai repercutindo e chega essa onda também muito intensa no Brasil. Então, os principais países hoje da OCDE proibiram o uso do celular. Sim. E tem alguns níveis de restrição. O Brasil tem uma legislação federal que, de alguma maneira, ela ajuda muito no sentido de dar um pouco para as escolas, de quem aceita, quem quer o celular em sala de aula, pelo menos uma coisa jurídica, dizendo, olha, não pode, porque eu tenho que cumprir a lei, tá? Em discussão ou não. E nessa discussão da lei, a gente tem outras legislações que começam a aparecer. Então, estados e também municípios começam a legislar. Aí é um pouco que, em geral, essa pauta, mesmo no mundo polarizado que a gente tem hoje no Brasil, ela ganha quase que aceitação completa. Então, é um assunto que todo mundo aceita, inclusive sendo de esquerda, direita ou de centro, e é unanimidade e tudo. Só que cada um vai dando uma pitada. Então, por exemplo, a legislação federal não fala... Acho que a primeira grande coisa que a gente tem que contar a legislação federal não fala, por exemplo, ou fala agora, numa nova atualização que eles fizeram, do guardar o celular. Como, né? Do guardar o celular. Então, deixa a critério das escolas. Então, deu um ajuste nesse critério. Mas a lei de São Paulo já diz que a escola é responsável pela guarda. Então, você começa... Eu, inclusive, tive que perguntar a advogados qual seria quem é o mantra. E os advogados me disseram, olha, de uma vez que uma não entra em contradição, conflito com a outra, aquela que for mais rigorosa é a que vale.
Então, as legislações estaduais, em geral, que são mais rigorosas, ou até as municipais, elas se ajustam e elas são mais intensas nesse sentido do que a legislação federal. Mas você tem uma segurança jurídica, tá? Para, de fato, o proibir. Eu vejo o seguinte, essa é uma lei que veio para, talvez, disciplinar, e esse momento todo que aconteceu, que foi meio que não tem explicação forte que diga que o celular atrapalha, mas há uma grande suspeita, tá? Então, não existem pesquisas educacionais que dizem que, de fato, isso é o que contrapõe. Tem, claro, um estudo aqui, um estudo de neurociência que fala outra situação, mas, obviamente, na hora em que eu proíbo, em que eu vou abrir para outras situações, eu trago... Começa a questionar realmente o celular é o vilão. Se o celular é o vilão. Então, assim, o celular não é o vilão, o grande vilão são as redes sociais. Essa é a primeira grande ponto de onde a gente vem desse contexto. Eu vejo muito também a questão de todo esse movimento com relação, né, à internet, em discussões tanto com neurocientistas, psicólogos, médicos. A gente pode considerar, né, que a gente teve 3 grandes revoluções na educação que trouxeram esse, vamos dizer, medo de que algo mude de forma muito radical. E lendo sobre isso, eu achei tão interessante, porque já com Platão, né, 4.000 anos aí antes de Cristo, quando a humanidade passou da oralidade para a escrita, foi o primeiro grande pânico aí, vamos dizer assim, por questões dessa troca de movimento, e aí os grandes filósofos e mestres da época achavam que ia mudar todo o sistema de aprender por questões da mente não conseguir tanta memória ao passar da oralidade para a escrita. Depois, nós tivemos aí século XVII, XVIII, com Gutenberg lançando a imprensa, né? Que foi também, para a educação, outro grande receio de que as pessoas parassem de comunicar de uma forma ou de outra mais intimamente, aprender de uma forma mais didática, porque ela tinha muitas informações em meios de comunicação variados no mundo inteiro. E agora... nós temos aí autores que consideram que essa revolução agora de usar ou não o celular é uma revolução também educacional que traz esse viés de como será agora para os professores, né? Como será que eu vou dar a minha aula na prática do professor? E a gente não pode esquecer, né? Aí eu vou só dar uma dica para vocês responderem ou darem a ideia de vocês sobre isso, mas lembrando também, né, professora Ademar, como você disse que isso já vem lá de trás, a própria academia, né, de pediatria americana, que foi uma das primeiras que trouxeram pesquisas para, por exemplo, 2 anos, 0 telas, e crianças maiores, com aquela questão da idade telas, né, que hoje todo mundo sabe. Hoje, ela já tem um parêntese que fala, exceto, para qualquer idade, tá? Exceto para ligações familiares. E aí eu acho que realmente a gente tem que ter essa questão de equilíbrio e principalmente por questões de vínculos afetivos, que só vêm em algumas famílias, e eu me incluo nisso, pelo vídeo, pelo celular. O que vocês acham sobre isso? Posso? Ótimo. Eu vou trazer até algumas preocupações que as escolas têm trazido, no geral. Primeiro, faz parecer, muitas vezes, que nós usávamos o celular com muita constância nas aulas. Nós fazíamos leitura de textos, resolvíamos exercícios e tudo mais. Existe uma conversa ali dentro da escola sobre o que são atividades para dentro da sala de aula, nesse momento, na coletividade, durante a aula,
e o que é o pós-aula, ou o que antecede a aula do dia seguinte. Então, esse uso direcionado para quando essa criança, esse adolescente está estudando em casa, está se preparando, deve continuar oferecendo recursos cada vez melhores para que esse processo de aprendizagem seja contínuo, né? Então, você traz essa discussão do tempo de tela. Muitas famílias conhecem uma série de bloqueadores dos celulares Sim. dos seus filhos, então, desde bloqueios de aplicativos, redes sociais, determinadas soluções de acordo com a faixa etária também. Não é só a questão do tempo de tela, mas que conteúdo que esses jovens estão acessando e por que cada vez menos as pessoas estão se relacionando entre si. Eu gosto muito da obra do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, porque o grande tema dele é a superficialidade, a liquidez. Na verdade, ele fala tempos líquidos, relações líquidas, amor líquido, enfim. Na liquidez, ele fala que nós estamos cada vez mais rasos. Rasos na forma como nós lidamos com os nossos problemas, com a nossa vida, como nós nos relacionamos com outras pessoas, rasos em nossos estudos, naquilo que a gente se dedica, porque você tem muita informação, tudo chega o tempo todo, eu vou perdendo o foco porque eu não consigo terminar de ler um texto com profundidade, não, já vou para o outro, acho que esse está muito longo, esse podcast está muito longo, se eu tenho com 1/3 do tempo. Então, essa superficialidade, de certa maneira, ela está no discurso das pessoas e, de certa maneira, o uso, né, dos celulares traz isso, né? É uma das características que, quando a gente olha o estudante, a gente percebe. E é muito comum, né? Ademar é matemático, a gente escutar muitas vezes professores de outras áreas falando, mas o menino não consegue ler, né? Ele não consegue ler um texto ou encarar uma situação, problema com o nível de profundidade, de atenção, de detalhamento que é necessário, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que estão atreladas aí. E você falou um pouco de neurociência, né? A neurociência na educação, ela traz esse aspecto, né? O que seria uma memória de curta duração, todo o aprendizado chegando ali como uma memória de curta duração, e como que a gente transforma aquilo, ou seja, garante que será aprendido consolidado, ou seja, como que aquilo vira uma memória de longa duração, como eu coloco aquilo na prática, como eu atribuo sentido, significado, faço acontecer. Então, acho que o problema, né, o emaranhado, é bem mais profundo, é bem mais denso, e quanto mais a gente mexe, mais vai saindo daquilo. E eu não sei se vocês encaram assim. O problema está aqui. Então, se eu encaro o problema como um desafio cheio de possibilidades, isso me dá condições, né, como professor, como escola, como gestor, de saber como lidar com isso, né? Hoje a gente já tem dados, tem pesquisas, eu acho que isso é mais simples até, né, do que quando na pandemia, quando fomos jogados nesse movimento sem uma preparação nenhuma. Né? Inclusive, o Brasil era um dos últimos países que acreditava realmente na tecnologia para a educação. A gente, né, teve um caminho mais longo, mais difícil. E talvez a gente comece a pensar também das possibilidades e do quanto a gente também tem que entender que na escola não é só o celular que é tecnologia, né? Para as crianças, principalmente, quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando de telas, de jeito nenhum. Eu estou falando de objetos, de situações, de possibilidades, incluindo nada de telas, mas com uma possibilidade, por exemplo, de trabalhar a curiosidade, o pensamento crítico, né, o raciocínio lógico de forma muito potente. Então, eu vejo isso como possibilidade realmente para o professor. E nós estamos onde a gente sempre quis estar enquanto professores, no lugar de tutores, mentores, condutores. Então, agora chegou a hora de encarar que o protagonista, sim, é o aluno, independente se é uma criança ou se é um adolescente. Dá um passo atrás, acho que quando você mencionou Gutenberg, por exemplo, e outras funções que aconteceram na sociedade, isso são tecnologias. Exatamente. Então, às vezes a gente está
querendo ver, por exemplo, só porque tem um computador, hardware e tudo mais. Tela, então, Gutenberg, ele na criação da prensa, que faz com que a gente tenha a multiplicidade dos livros, e o livro que foi mais multiplicado à época foi a Bíblia, e depois traduzido. Não à toa que quando esse conhecimento aumenta, é também quando você tem uma grande discussão, por exemplo, de outras possibilidades de religiões. Então, no caldeirão da Idade Média, várias religiões, também por isso, e não só por isso, Sim. são criadas. Então, você tem outras interpretações, inclusive, do próprio livro. Exato. E daí existe uma outra relação que eu acho que a gente tem que entender, que é a própria criação da escola. A criação da escola, a gente tinha essa escola formal. A primeira universidade é século VIII, uma universidade do Marrocos, mas o conceito mesmo de universidade, o conceito mesmo de escola era uma coisa para muito poucos, o aprender. Consequentemente, existe uma outra situação que, quando você advém, por exemplo, já entrando no século XX, que é o século da grande inovação, você tem uma explosão de ciência e tecnologia, tá? Então, de fato, a gente começa a entender que, se fizer um saneamento básico, menos pessoas vão morrer. E eu não criei nenhum remédio, tá? O grande advento disso, da curiosidade do homem, foi em Londres, em que em 6 anos eles perceberam que, se fizesse um saneamento básico, menos pessoas iam morrer de cólera. E fecharam, por exemplo, mesmo contra as pessoas não aceitando, fecharam alguns lugares que tinham um determinado poço de água, e aquela água poderia estar contaminada. Sim. E esse foi dado porque um médico matemático, da onde criou talvez o primeiro conceito de probabilidade, quando a gente está falando dessas curvas de mortalidade, começou a perceber que as pessoas que mais morriam eram daquela região. E foram em loco e tentar descobrir, será que é água? Num sentido de empirismo muito forte. Ao fechar aquele poço, as pessoas foram buscar água em outro lugar, e as pessoas daquele localidade pararam de morrer. Então, tem alguma coisa aqui. E eles começaram a perceber que os excrementos das pessoas, de animais, e a água eram muito próximos, e talvez isso fosse a causa raiz. E a ciência faz com que impulsione, e em 6 anos, toda Londres digamos que tem um saneamento básico. Estou falando de 1850, tá? Estou falando de como isso vem, e eu estou falando de conhecimento. Sim. Quer queira, quer não, isso também tem uma relação direta, quando eu estou falando hoje, com tecnologia. Sim. A criação do carro, os grandes motores, como teve na sociedade, criação de vacinas, e outros objetos. Então, o homem passou a estudar mais. Quando a gente está falando hoje do celular, o que eu estou querendo fazer esse paralelo? Qual é o conhecimento que a gente tem? Por que uma criança, às vezes de até 2 anos, ele não deveria estar assistindo o desenho animado? Porque a gente já deve ter visto em vários lugares, em shopping, restaurantes, a nova chupeta é o tablet, é o celular. Então, a criança fica... A criança fica... Silêncio. E ela fica hipnotizada, porque essa indústria aprendeu a fazer esse tipo de desenho. Exato. Então, são desenhos com cores berrantes, de forma arredondada, e historinhas milimetricamente sendo construídas para isso. O que leva, por exemplo, a criança a assistir aquilo, muitas vezes na sua festa de aniversário pede aquele personagem. Exato. Ele pede o Galinha Pintadinha, ele pede o Patrulha Canina. Os bolo fofos. Ele pede isso porque aquilo é um tipo de identificação. Exato. Eu tenho um neto que, quando tinha 4 ou 5 anos de idade, era tão pirado com Patrulha Canina, que uma vez eu chamei ele para almoçar lá em casa, e ele respondeu com um latido. da fome. Então, isso tem. Então, existe uma relação de consumidor, já de doutrina de consumo por aí. Mas, ao mesmo tempo, existe o olhar para o mundo ao lado.
E o brincar é a coisa mais importante da criança. Exato. Assim como também o aprender a ler é a relação mais difícil que existe dentro da educação. Por incrível que pareça, não é, por exemplo, passar no ITA, que é um dos exames mais difíceis hoje do Brasil e vai lá se não é do mundo. Mas o aprender a ler é a coisa mais difícil. Realmente. Então, você tem um processo do letramento inicial, da importância de você estar nesse convívio. Então, isso tem uma condição em que, aos, 8, 10 meses, se começa a balbuciar algumas palavras, mas ele começa a internalizar aquilo que faz sentido para ele, Sim. que é o aprendizado da língua em que ele está em comum. Sim. Tá? Sim. E hoje, o que a gente fala? O celular, essa lei vai pegar. E a gente daqui a alguns anos vai dizer assim, eu vou fazer um paralelo aqui. É um absurdo, né, que as pessoas queiram fumar dentro de um avião. Hoje a gente já acha isso estranho, né? É um absurdo hoje a gente, por exemplo, imaginar que alguém não anda sem cinto de segurança. Exato. E essas duas leis aqui que eu estou falando foram extremamente combatidas no século passado, ali pelo da década de 90. Sim. E o celular vai ser isso. Que absurdo! Vocês usavam um celular dentro da sala de aula? Isso vai pegar. Por quê? 10 em 10 professores não usavam. Assim, 10 em 10 professores concordam, porque aí tem uma relação que, como você falou, o aluno no centro do processo, os professores perderam poder. Não é só porque perderam até o nível de atenção. E a grande situação é a distribuição desse conteúdo. E aí, vamos lá, ele é super prático, ele resolve tudo, a gente não sai sem celular de casa. Porque hoje você sai até sem dinheiro. Você sai até sem documentos. Nisso o Brasil é muito avançado em relação a outros países. Sim. Você tem nas suas carteiras digitais, você pode colocar, por exemplo, o seu RG. Você pode colocar, por exemplo, tem nos aplicativo relógios. para tudo. E isso, você vai pensar que há 15 anos nada disso existia. Exatamente. E você sai sem dinheiro hoje de casa. Eu sou mas você não sem sai dinheiro, sem documento. Mas você não sai sem o celular. Todos nós. Aí vem uma outra situação. Ele não é uma ferramenta interessante para utilização em sala de aula. A usabilidade, a tela é pequena, as informações como estão ali dentro. Então, ele é um aparelho que serve para múltiplas coisas, mas não para a educação. Então, você põe esse ponto aí. O que não impede no conceito, e aí eu acho que é importante dizer, do uso de tecnologia. Exato. E quando eu estou falando do uso de tecnologia, eu estou falando, por exemplo, vou fazer um paralelo com a prensa. Sim. De Gutenberg. Eu estou falando primeiro que é o seguinte, está passando um bicho aqui do lado, chamado inteligência artificial, que inclusive nós já gravamos até alguns episódios aqui falando sobre isso, episódio 2, inclusive, falando só sobre esse impacto todo. E esse papel da inteligência artificial, ele precisa ser descrito com um pensamento crítico para os alunos. Sim. Existe um hype muito grande que se fala nisso, aí sempre traz um medo muito forte sobre a perda de empregos. Isso é proposital. É claro. Para poder, de fato, todo mundo aprender a consumir, todo mundo entrar aí do interesse e tudo, e aí gerar aquela discussão. Ou, por exemplo, um robô, que o robô vai agora... Roubar o nosso lugar. Não só roubar o lugar, como o robô agora vai ter consciência própria. Sim. Isso está longe disso acontecer. Mas tem muito na ficção. Tem, Cada mas... vez mais filmes e séries ficção. Recentes. Não, mas vem toda uma indústria de marketing também nesse sentido. E as empresas... discussões, né? As empresas de tecnologia adoram isso porque fazem com que as pessoas comprem seus produtos. E você precisa, de certa forma, dizer isso aqui. Agora, você pode introduzir tecnologia com dispositivos que podem ser confiáveis, com redes que bloqueiam, e você pode ter, por exemplo, um desktop, dentro você pode ter o seu notebook, vamos pensar para você que é da nessa área, função. Né? Então, você pode utilizar de uma outra maneira. Aí é não perder a tecnologia, porque aí tem um outro ponto. Na hora em que eu digo não uso o celular, vem a outra dizer, ok, então agora vamos voltar para o analógico. E não tem volta. A gente tem que aprender as regras de convivência.
Então, se eu não fumo, não vou, mesmo sendo fumante, é porque tem uma regra de convivência. Se eu não vou usar o celular em sala de aula, é porque tem uma regra de convivência e uma determinação que foi feita porque aquilo vai ser melhor para a minha sociedade. Sim. Agora, não necessariamente, por exemplo, a pessoa tem deve ter essa falta de liberdade para entender o que eu estou falando, porque senão pode ser pior. Exato. No sentido não... Vai ao extremo, né? Vai ao extremo de dizer que não pode usar tecnologia. As famílias, no começo, tiveram muito disso. Por que vocês estão ainda passando uma atividade que o aluno tem que pesquisar na internet? Olha que... Né, e a gente já fala hoje, por exemplo, eu já sou um que digo que a tarefa de casa e a tarefa de classe, elas vão inverter seu valor. Porque a de classe... ela deveria ter o pensamento crítico e responder nesse sentido aqui. Mas a tarefa de casa, quem está fazendo é o ChatGPT. Não vamos ser bobo, não. Tá? Então, ele vai vir com outro time. Então, é como se o exercício de casa e de classe, eles vão inverter. Exatamente. E a gente vai acabar se adaptando a isso. E vai ter, de certa forma, algum nível de crescimento. Como eu disse, assistir uma aula, por exemplo, de matemática ou física, numa lousa digital, eu acho que é um recurso para o professor muito interessante. Né? Eu assisti essa aula ontem e realmente você fica impressionado com as possibilidades que hoje estão para os nossos alunos. Né? Mas assim, eu acho que a gente tem que entender que nós somos de uma outra geração, a forma como nós consumimos conteúdo digital, o nível de consciência. Os alunos hoje estão no TikTok. E eles estão querendo vídeos, aí vem a tal da fluidez, do Bauman. A liquidez. A liquidez, em que ele quer um vídeo de 2 minutos que ajude ele. E não se engane, tem muitos produtores de conteúdo, aí não estou falando de qualidade, que fazem isso, por exemplo, propositalmente em 2, 3 minutos e tem milhões e milhões de views. Eles têm público. E o algoritmo é muito forte. E eu não vou longe, não. Semana passada eu publiquei no meu Instagram uma pesquisa da Finlândia. Qual é o aplicativo mais usado hoje e qual é o modelo em que eu estou falando das sociedades mais desenvolvidas em educação. E quais são os nesse patamar. E o YouTube, que é a grande plataforma hoje, inclusive de consumo mundial de vídeos, ele está decaindo no sentido de usuários e também do tempo de seus vídeos. E quem cresce é o TikTok. O algoritmo do TikTok é impressionante, como ele vicia. Né, dos vídeos também. E ele vicia. Viciante. E ele é feito de uma forma em que ninguém entende ainda como é que é esse ponto. E ele abala não só do ponto de vista... conceitual, que o algoritmo é muito forte, mas ele abala, como por exemplo, está quase para ser expulso dos Estados Unidos. Porque, na verdade, ele abala as outras Big Techs. Todas as Big Techs do mundo são americanas. E tem uma chinesa. Aí tem as alegações que ele leva as informações para a China, uma série de coisas. Talvez seja, mas, antes de tudo, é porque é uma ferramenta de rede social que está muito em cima, de fato, dando um calor, digamos, nas outras redes sociais e nas outras empresas de Big Techs do mundo. E assim, não vamos se iludir. Todo professor não é... Eu tenho essa campanha. Todo professor deve ter TikTok. Não é necessariamente para seguir alguém, para ver as dancinhas e tudo. Mas tem que ter TikTok para entender o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. Todo professor, assim como todos nós em geral temos Instagram, e lá atrás tem um preconceito de entrar, não sei o quê, beber, até que isso se mostra e tudo mais, mas o TikTok, ele é muito virulento. Tá? Ele é um vírus, uma coisa de pegar um nível de atenção grande. E isso desvia muito. Sim. Tá? Porque mexe muito com sensações assim de cor, brilho, som, pessoas ali que estão sempre, né? O algoritmo traz às vezes aquelas mesmas pessoas, os mesmos. E é o que eu tenho dito. O papel do professor também hoje é transformar os nossos alunos, que eles não sejam seguidores e que sejam pensadores. Eu falo que isso é um desafio, assim, em qualquer idade dentro de uma escola, é um desafio
difícil, complexo. O recado principal é o celular, ele vai ser evitado, mas a gente tem que evitar as redes sociais. Posso fazer um desabafo aqui que me incomodou demais, tem mais ou menos um ano. Eu fiz viagem, né, com um grupo de amigos e tinha muitos filhos adolescentes envolvidos nesse grupo. Em algum momento também meu afilhado e tal. E aí, eu comecei a perceber que eles, além de acessar o tempo todo o TikTok, as músicas que eles escutavam eram músicas em velocidade aumentada. Então, eram músicas clássicas, regravadas e tudo, mas que era a versão do TikTok. Então, a versão do TikTok... Acelerada. Né? Era aquela música que eu conheço desde a década de 90, mas que eles escutam hoje acelerado. Então, e aí eu descobri que nos streamings de músicas há inúmeras playlists de músicas de todos os tempos. Está lá, versão TikTok, que é sempre acelerada. E aquilo chegou uma hora que me irritava tanto. Que eu falei, você não está escutando a música, você não está apreciando a melodia, entendendo a letra, seja na língua materna ou outra. Isso é um barulho que você chama de música e tal. E aí era a geração. Aí você não gosta, não é da sua época, não coloque sua mão aqui, isso não te pertence. E aí eu acabei, né? Eu falei, como você disse, eu preciso ver o que está acontecendo ali. E aí eu comecei eu preciso conhecer, preciso escutar e tudo mais. Mas me incomodou profundamente. Tudo é acelerado, né? Não é só o WhatsApp, não é só o vídeo do YouTube, né? Tudo tem que ser rápido. Quanto mais rápido, melhor. E no mundo moderno a gente tem que pensar que eu acredito muito que o mais importante hoje sejam as conexões das emoções, né? Tanto é que está tão, né, sido falado, várias pessoas envolvidas em pesquisas muito robustas com relação à integração social e emocional. Então, eu acredito muito que as conexões vão ser voltadas muito para as escolas. A gente tem que pensar que é nas escolas que acontece tudo. Pelo menos aconteciam, né? É o primeiro beijo, é o primeiro namorado, ali vem, são os casamentos, às vezes, que surgiam, amizades que você leva para o resto da vida. Ou seja, a escola tinha isso no passado. Não que vamos voltar, mas que algumas conexões muito fortes... agora, né, com a restrição do celular, eu acredito que vão ser formadas, né? Aquele desprendimento que a gente tem visto de dançar, né? Dançar para eles era só o TikTok em casa replicando dancinha. Hoje não, eles estão, né? Você vai em escolas, tem alunos dançando forró, dançando... Nordeste. Eu já vi aluno pulando corda aqui em pulando São Paulo. Corda, brincando de brincadeiras que a gente brincava. Jogando xadrez. Isso não quer dizer, né, que essa geração é pior ou melhor que a nossa, né, para a gente falar no meu tempo, né, no seu tempo. Eu acho que é apenas diferente. E sim, é fluido, né, é rápido. E nós, como educadores, nós temos que entrar nesse mundo, como a professora Ademar falou, conhecer esse mundo para usar isso a favor da educação. Porque é possível. Né? E assim, quem acelerou a humanidade? O celular. Verdade. Tá? Então, em 2007, o celular é de antes, mas em 2007 é que é transformado num grande computador. Que é quando você tem um lançamento do iPhone. Sim. Depois outras vêm com outro sistema operacional, que é o Android. O iOS e o Android são os dois que ficam. Tivemos outros, mas esses são os dois principais do mundo. E você pode imaginar, por exemplo, que o deslocamento ficou mais fácil porque eu tenho um aplicativo de Uber, eu tenho... Aí, 99, é ruim falar de empresas, mas você pode fazer mais uma comida, você pode pedir uma comida hoje rápida, porque você tem os deliveries de entrega de comida. Você tem vários e vários caminhos hoje de facilidade de utilização. Serviços, bancos. Então, eu posso pensar assim, até lançar uma pergunta para quem está nos ouvindo, né, e nos vendo agora. Ano passado você foi ao banco?
Tá? Provavelmente você vai dizer, não fui. Nos últimos 5 anos eu não fui. Não fui. Então, Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Talvez da pandemia, né? Então você tem uma moeda e uma cédula. Então o celular ele tem essa relevância muito grande. Sim. Acho que é bom de dizer, porque depois que você cria um computador na mão de todo mundo, isso se forma. Então eu gosto de dizer, eu fui falar uma vez para jovens, ano passado eu fui falar para jovens de uma faculdade e tudo mais, e eu disse para eles, olha, qualquer negócio que vocês estejam pensando, e era um curso de administração, contábeis e ciências internacionais, relações internacionais, eu disse, mas qualquer produto que estiverem pensando, eles têm que caber dentro do celular. Então, você não pode hoje pensar em lançar em qualquer comércio, qualquer ideia que você tenha, que ela não rode, por exemplo, dentro do celular. Sim. Isso é um fator quase que básico hoje nessa situação toda. Como foi, por exemplo, gente, o petróleo, como foi a eletricidade. Sim. Então, quando a gente está falando aqui, qual foi o grande impulsionador da Revolução Industrial, a 1.0? Foi o carvão. A 2.0 foi o petróleo e a eletricidade. Então, você vai tendo uma evolução. Aí eu vou dizer para vocês aqui, a sociedade vive hoje sem internet? Impossível. Então, eu vou, por exemplo, dizer que eu deveria acabar a web. Imagina que... A gente vai acabar a web? Então, assim, a internet? Não. Como foi a nossa convivência de 95 para cá? Agora, vamos entender uma coisa. Lá em 95, 96, eu gosto de contar essa história. Eu tinha aquele jovem professor imaginando que, cara, agora com a internet a gente vai conseguir levar conhecimento para a Amazônia, para aquelas cidades onde ficam a menor distância, às vezes, entre você chegar é 4 dias e de barco. De barco. Isso não aconteceu. Tá? Então, você tem a distribuição do ponto de vista, e eu estou falando 30 anos depois, e isso simplesmente não aconteceu. Então, muito dessa figura que a gente tem hoje da própria tecnologia ou dessa criação de necessidade. Então, até o fato de com quantos anos eu vou dar um smartphone para uma criança? Até onde vai a responsabilização das leis que falam... Também, né? Mas também das leis com as big techs, que elas não querem essa regulação. Sim. Porque dentro do celular, dentro do TikTok, dentro de Instagram e tudo mais e outros, você tem muitas fake news, que em geral começa com uma new. E o consumo também, né? O consumo. Então, como que a gente está sendo nessa bolha? Então, a proibição, por isso, vai fazer com que a gente faça, de fato, uma discussão maior do que até os hábitos da gente, vamos pular corda, que isso é muito bom. Exato. Mas traz para a gente também um outro reflexo de como é que a gente está envolvido nisso. E eu gosto de dizer, não dá para viver sem internet e não dá para viver sem smartphone. Isso está muito implícito hoje. Ou até dá, mas é muito esquisito, né? É muito esquisito alguém que, por exemplo, não use celular. Eu conheço 2 ou 3 colegas que simplesmente ainda vivem nesse sentido e entendem tanto do que é o reflexo disso que, não, eu prefiro não ter. E, obviamente, todas essas situações ficam mais difíceis. Então, para achar, por exemplo, um veículo para se deslocar, ele ainda depende do táxi, daquela velha de ir no meio da rua e esperar que alguém passe para ter. Então, tem os benefícios, mas tem por trás todas essas situações em que a gente tem. Então, o mundo está acelerado absolutamente por conta do smartphone. E eu acho que, para até colocar um fim aqui na minha linha de raciocínio, a gente viu as competências da BNCC, pensamento crítico, reflexivo, própria criatividade. Quantas escolas, América do Norte, Europa, Ásia, que tem a criatividade como um tema transversal, muitas vezes até como um componente curricular, interdisciplinar e tudo mais. Então, diante de tudo isso que a gente colocou aqui, se a escola, seja você docente, seja você gestor, se você não pratica, se você não estimula, se você não trabalha com reflexão, pensamento crítico, faz ali as crianças e adolescentes pensarem em vários vieses da forma mais inovadora, trabalhar com hipóteses, causa e consequência, enfim, dando errado ou dando certo, testar, tentar compartilhar, discutir, a gente está fazendo isso errado. Então, se todo dia você não
presencia, se você não vê acontecendo essa série, né, a aprendizagem desse jeito, refletindo, compartilhando, pensando de diversas formas, repensando, recalculando, a gente está fazendo escola errado, né? Acho que esse é o grande ponto que nos leva e devemos ter isso muito forte no nosso papel, a grande reflexão, no nosso papel enquanto educadores na escola para os próximos anos. E, obviamente, com a tecnologia ali, né, nos auxiliando. Como ferramenta, né? Mas com a cautela devida. Eu estou muito triste porque o nosso papo acabou. E eu acho que esse papo foi incrível, vai criar várias outras, né, reflexões e discussões nas escolas, no grupo de professores, gestores. E para a gente terminar com chave de ouro, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as nossas escolas, para os nossos colegas, para as pessoas que realmente acreditam na educação e com certeza vão refletir sobre o uso da tecnologia no seu dia a dia. Professor. Antes de tudo, obrigado pelo papo, eu gostei bastante. Eu vou ser, talvez, repetitivo naquilo que eu falei, né? Nossa, vocês usavam celular dentro de sala de aula? Eu tenho muita fé que, de fato, a gente vai conseguir. Acho que tem um protagonismo muito grande das escolas, de fato, a fazerem essa coisa acontecer, porque essa é uma lei que, inclusive, não tem punição se não acontecer nada. Mas as escolas estão, de fato, fazendo acontecer, né? E a gente vai conseguir, com a falta do celular, muitas aspas aqui, também explicar, de fato, o que a gente tem hoje da importância da tecnologia. Pelo outro lado, porque sempre gosto de dizer, o Fórum Mundial Econômico está apontando agora quais são as habilidades mais importantes para o mercado de trabalho. Sim. E uma das mais importantes é a curiosidade. Tá? Então, ser curioso é um fato hoje. E como é que a gente vai desenvolver a curiosidade onde praticamente minha atenção é roubada por conta desses aparelhos e por conta desses plim-plim-plim de redes sociais? Eu traria uma pergunta. Nós, temos ensinado esses meninos a pensar? Porque deve ser o mote de qualquer planejamento, de qualquer projeto pedagógico. Fazer pensar, estimular o pensamento, verificar como que eles estão pensando, o que eles estão pensando, e criar os caminhos, e conduzir. E fazer a mentoria, como você trouxe, a curadoria, né? Direcionar para as melhores oportunidades, como é que eu aprendo melhor, como é que eu processo melhor essas informações. A gente tem que fazer com que eles pensem cada vez mais, pensem com autonomia, pensem com os outros, construam com autonomia, mas saibam construir também a base do diálogo, aprendendo com o outro, ouvindo e compartilhando experiências. É isso. E até a próxima. Estamos juntos nesse desafio. Até, gente. Até.